Será que a 140 mil pontos o Ibovespa agora ficou caro? Veremos nos próximos minutos. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário da sexta-feira, esse espaço que analisamos o que aconteceu de mais relevante no mercado, impacto dos ativos e tentamos projetar o que pode acontecer daqui para frente. Bom, rompemos bem, nosso topo histórico. Claro que estamos falando de um número muito mais simbólico do que qualquer outra coisa, é um rompimento nominal. Nós teríamos que incorporar um componente inflacionário aqui nesse número, para que a gente tivesse um número real, né? Então, essa bolsa em tese, se fosse fazer uma correção inflacionária, ela teria que estar muito mais alta do que ela está hoje. Então, o fato de termos rompido os 137 mil pontos é muito mais o simbolismo desse rompimento e de um incentivo a quem começa a olhar renda variável com um pouco mais de carinho, quem sabe com uma nova perspectiva daqui para diante, do que o rompimento em si, ou seja, como se tivéssemos rompido um patamar realmente muito importante. Então, excetuando essa questão do simbolismo, evidentemente que nós vamos recebendo uma sinalização muito interessante de talvez uma mudança de ciclo em relação ao nosso processo de renda variável. E eu lancei a provocação logo aqui no início, inclusive eu já peço para vocês para comentarem aqui se 140 mil seria um patamar já para ficar preocupado, talvez subiu demais, já fosse hora de tirar o pé, ou se é apenas o início de um novo processo, né? Gostaria de ouvir a opinião de vocês, já escreve aqui para mim. E eu vou dar a minha opinião em relação ao que está acontecendo, né? Primeiro fator eu já falei no comentário da semana passada, que é a clara volta do capital estrangeiro. Quando olhamos o comportamento diário de atuação dos estrangeiros na Bolsa, está muito consistente o movimento. Essa semana confirmou-se o que a gente já tinha visto e mostrado para vocês na semana passada. Então, isso inexoravelmente acaba puxando os preços para cima. Mas tem alguns outros componentes que não costumam aparecer a olhos vistos, digamos assim, como o fluxo de retorno do capital para alguns fundos, especialmente fundos multimercados e fundos de ações. O que teria que, inevitavelmente, fazer os bancos, que geralmente são os custodiantes desses fundos, também entrarem mais na ponta compradora. E a pessoa física ainda não voltou com força. E, infelizmente, no Brasil, a pessoa física costuma entrar um pouco atrasada. Então, quando rompeu o topo, vira notícia de jornal, vira notícia de telenoticiário, a pessoa física começa a olhar e também acaba juntando-se ao exército. E, em contrapartida, o que a gente já vem identificando, eu estava dando uma olhada no fluxo também dos institucionais em relação às NTNBs. E a gente identificou algumas vendas desse grupo nas NTNBs, o que provavelmente deve estar sendo feito para a produção de caixa, para o institucional começar a olhar também. Ou seja, estamos diante, talvez, de uma possibilidade de construção de fluxo comprador bem interessante na renda variável brasileira. Tem um outro fator que não é menos importante, eu diria até é mais importante. Claro que fluxo ele acaba tendo uma representatividade muito forte nisso, porque se tem fluxo comprador, independente do que a gente está achando que o mercado está ruim, o fiscal no Brasil está ruim, o mercado não está para peixe, mas se tem fluxo, vai subir, ou se tem saída de fluxo, vai cair, né? Então esse é um ponto. Mas não menos importante, talvez até mais importante, é o resultado das empresas. E vem surpreendendo, a gente está praticamente encerrando a temporada de balanço trimestral e boa parte das empresas vem entregando um resultado bastante interessante. E não é por acaso que algumas companhias, basta vocês observarem, deem uma passada geral, assim, sugiro que vocês peguem uma plataforma gráfica e comecem a passar os gráficos. Vocês vão começar a identificar papéis que nos últimos 60, 90 dias subiram 100, 120, 150%. Tem papel que subiu 200% nos últimos 4 meses. E não é por acaso, está acontecendo um novo movimento
E isso acaba impactando. E aí eu queria chamar a atenção, por exemplo, do Small 11, que durante os últimos 2 anos sofreu muito em relação, principalmente, à queda dessas pequenas companhias, porque como elas têm menos liquidez, elas acabam tendo um movimento um pouco mais intenso. Da mesma forma, na volta desse capital, elas acabam retornando também com mais força. Isso já está sendo identificado. Então, quando a gente pega a temporada de resultados e olha para o PL da Bolsa, quando a gente dizia lá nos 120 mil pontos, pô, a Bolsa está barata, a Bolsa está barata, por fundamento, está na hora de entrar. Ah, todo mundo ficava meio assim. Ah, mas 140, será que está barato ainda? Está barato ainda. Por quê? Porque como se recalcula a participação desse novo resultado no preço das ações, eles acabam sendo corrigidos. Então, se a ação está oferecendo mais resultado na média que ela oferecia, ela acaba reprecificando. Então, o 10 que era barato no dia é 12 hoje, talvez o 12 seja mais barato que o 10 de algum tempo atrás, pela correlação do resultado oferecido. Então, nesse patamar, nós também temos uma precificação ainda trazendo oportunidade. Então, você pega fluxo, você pega um olhar diferente por parte de outros players que não sejam só os estrangeiros. Uma temporada de resultado bastante interessante. E eu acho que, de uma certa medida, esse deslocamento de parte do capital que estava sendo investido nos Estados Unidos, em função do tarifaço, ter saído para emergentes, isso não é um movimento que simplesmente, agora saiu, daí o Trump acerta com todo mundo e esse capital volta. Eu acho que parte desse capital, ele não volta. Né? E o Brasil, nesse quesito, me parece ser um competidor bem interessante para continuar recebendo esse fluxo. E aí, já mostrando o gráfico para vocês, nós podemos ver que temos aqui um rompimento bem importante. Eu achei que tinha mostrado o gráfico e não estava, está aqui agora. Temos um rompimento bem importante aqui do topo, né? O mercado agora dá uma descansada natural, né? Depois de uma subida vigorosa como essa. Mas me parece que a gente tem que começar a olhar os patamares de recuo como correções numa subida. Né? Então, por exemplo, um recuo até a média de 21 até 135 mil pontos é um recuo dentro da nova tendência, um pullback no topo rompido em 137, ou seja, são movimentos que são normais, esperados e saudáveis. Né? Então, eu acredito que o 140 não é topo, né? E possivelmente a gente vai ver a nossa bolsa circulando em patamares ainda mais altos. Da mesma forma, quando a gente olha para o dólar, que essa semana deu uma respirada, né? Quando a gente olha aqui para o comportamento dos preços, mas o que ele faz? Ele faz um repique até a média de 21, já monta uma figura de reversão, um doji de cauda longa, e me parece que volta a testar aqui o fundo do 5,60. Ele chegou até gravitar abaixo do 5,60 no intraday durante a semana, então a gente fica atento aqui, mas eu acredito que o real vai continuar se apreciando em relação ao dólar. E o DI não está muito diferente, né? Ele segue a tendência de baixo, que é uma ótima notícia, isso também ajuda na reprecificação de vários ativos que a gente chama de cíclicos domésticos. Né? Já voltamos a operar abaixo da expectativa dos 14, e quem sabe aqui a gente consiga, já no horizonte mais curto que a gente imagina, já identificar a possibilidade da mudança de ciclo. Vamos aguardar, se a inflação ficar sob controle, o Banco Central vem monitorando isso com bastante afinco. Vamos ficar atentos aqui que isso também é uma boa notícia se a taxa de juros futura continuar caindo. E os acertos, especialmente aí a trégua com a China, alguns acordos bilaterais dos Estados Unidos já começaram a falar, acabaram também dando combustível para a recuperação bem interessante da Bolsa por lá. S&P subiu durante a semana toda, já está beirando novamente os 6 mil pontos. Quem diria, né? Voltou de uma forma bastante rápida. Nasdaq não está diferente, segue uma atuada muito parecida, já acima dos 2.100 pontos também. Quando eu olho para o Eurostock, a gente já vê a Europa retornando em V, né? Aqui fica muito claro essa recuperação em V da Europa, olha só. Já quase no topo histórico, a DAX já rompendo o topo. Eu mostrava para você semana passada essa possibilidade, olha só, confirmou-se semana o rompimento da DAX, e o VIX voltou a operar abaixo dos 20. Ou seja, o índice do medo voltou para patamares que eu chamo de civilizados, e isso acaba dando confiança também para que os ativos de renda variável também circulem de forma mais intensa. Então, pessoal,
Dessa vez estamos diante de um novo quadro, né? Então, respondendo a minha provocação, 140 não está caro, né? Pelo contrário, acho que ainda estamos diante talvez uma mudança de ciclo e qualquer recuo agora, na nossa visão, talvez possa ser oportunidade de posicionamento para quem está fora, para quem resolveu liquidar parcial, de repente pode voltar a entrar. Então agora começa um jogo um pouco diferente. E lembrando que está disponível para vocês a nossa live sobre renda fixa, que foi ministrada na terça-feira aqui pelo nosso Focalize 360. Está já em todas as plataformas, então, para quem não pôde ver, é imperdível. O Carlos e o Adriano mostraram como você tem que avaliar os ativos para decidir sua alocação em renda fixa. Então, para quem precisa ou tem dúvida nessa área, é imperdível essa aula, está disponível, é gratuita, aqui no nosso material da Focalize. Pessoal, espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Se gostaram, deem um like aqui. Escrevam para mim se vocês concordam comigo ou não. Né? Eu sempre gosto de ouvir a visão de vocês em relação à possibilidade aqui de continuarmos subindo ou não. Assinem nossos canais. Tenham todos um ótimo final de semana e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá.